Nossa, eu tive que quebrar o meu mindset para poder entender que a cultura vem do nosso exemplo, né? Eu fui jogada na concessionária, eu tive que aprender, eu fui criando uma armadura. Então, eu errei muito como líder. E assim, erro até hoje, que é normal, ninguém é perfeito. Eu fui sendo muito rígida, muito autoritária para poder impor o respeito, para poderem entregarem as tarefas, resultado. E não é assim que a gente faz. Sim. Uma coisa que eu falo é que quando a gente tem uma cultura humanizada, não é você passar a mão na cabeça do colaborador, né? Então, assim, ninguém é mãe. Sim. A empresa é um CNPJ, ela tem que dar resultado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar atento ao colaborador, o que ele está passando, qual é a necessidade ali no trabalho deles. Para mim, é um dos maiores desafios do mercado, assim, do mundo corporativo, é demonstrar fragilidade. Eu acho que a percepção que eu tenho é que se as pessoas que eu lidero demonstrassem suas fragilidades sempre, acho que elas estariam anos-luz à frente e os nossos resultados como organização estariam anos-luz à frente. Sim. Porque essa necessidade de demonstrar a perfeição, ela só atrapalha. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Luv Talks. Esse é um espaço que a gente criou com muito carinho para receber empresários e executivos, para falar um pouco sobre as suas jornadas, as suas experiências, falar também sobre assuntos como inovação, tecnologia, gestão de riscos, liderança. Se você gosta desses assuntos, gosta de saber como é que é o dia a dia de empresas em desenvolvimento, você está no lugar certo. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa queridíssima, uma pessoa que para mim tem sido acompanhar ela, super inspiradora, uma referência, um negócio de sucesso, uma pessoa ímpar, que é a Carol Kaiser. Carol, muito obrigado por ter vindo. Eu tô, feliz de você ter topado. Eu acho que estava também ansioso para essa nossa conversa, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Acho que você é uma apaixonada por gestão e eu também sou, então eu acho que isso é bem interessante e vai dar muito assunto. Muito obrigada, Briano, por estar aqui. É uma honra estar participando desse podcast. Eu tenho visto todo o movimento que a Luvio tem feito, então é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ótimo. Então, sem mais delongas, né, a gente vai começar com a pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que é: quem é Carol Kaiser e o que você tem feito hoje? A Carol é uma mulher cristã, empresária, que trabalha no ramo automotivo há 17 anos. Hoje eu sou sócia e CFO de um grupo de concessionárias aqui no Rio de Janeiro, Potenza, e que tem um desafio de levar o empoderamento das mulheres, levar também a gestão humanizada para dentro da empresa e desenvolver com alta performance o equilíbrio, girar todos os pratinhos com alta performance, com a cultura, com a equalização dos gêneros. Essa sou eu. Ótimo. Muitos desafios, né? Muitos. Realmente, acho que hoje é um desafio de várias organizações, né? Pensar, de fato, numa gestão humanizada e o resultado, né? Acho que tem ainda uma percepção equivocada de que isso não afeta na última linha, né? Só que não, né? A médio e longo prazo a gente sabe que sim. Você falou, né, sobre esse desafio do empoderamento feminino, né? E eu acho que pode parecer uma pergunta redundante, né? Sobretudo porque essa acaba sendo uma pergunta comum, acho que nos lugares que você frequenta. Mas assim, eu tenho essa curiosidade, né? Como que é ser uma líder, né, numa empresa com a dimensão e o tamanho do negócio que vocês construíram, mulher, né, sobretudo no ramo automotivo, assim, como é que foi isso? Foi desafiador essa jornada, não? Conta pra gente um pouco como é que foi esse caminho de chegar à liderança e se foi tranquilo, se não foi. Não, foi e é desafiador ainda, né, porque hoje eu ainda sento em rodas, em mesas de decisão que eu sou a única mulher, por incrível que pareça. A minha trajetória, eu cresci no ramo automotivo. Meu pai tinha auto center
Então, a gente não tinha uma condição muito boa, então eu ia para a empresa, eu brincava na loja com eles, final de semana, férias, era trabalhando. Então, eu cresci nesse mundo, até para ficar mais próxima deles, né? Sim. E eu sou encantada pelo setor automotivo. Mas eu fui fazer um MBA fora, me formei em administração no IBMEC, fui fazer um CBA na UCLA, e nesse período meu pai adquiriu uma concessionária de veículos, que era um novo business completamente, que a gente não sabia nada. Era um presente, né? Era uma surpresa quando você voltasse. Eu voltei e caí nesse universo da concessionária. Eu fui passando em todas as funções para aprender, porque eu sou muito de processos e de conhecimento, adoro estudar, adoro entender o motivo de fazer aquilo, Sim. Não fazer só por fazer. Perfeito. Então, eu fui passando por todos, eu ia na montadora ficar fazendo cursos que eram de colaboradores, para poder entender todo o business, mas era muito desafiador, porque já me olhavam como a filha do dono. Eu tinha 22 anos, 23 Sim. anos, muito nova, uma mulher. Imagina, 17 anos atrás, se hoje já é desafiador a quantidade de mulheres na liderança, imagina 17 anos atrás. Sim. Então, eu escutava muito assim, você não pode participar porque só vai homem. Você não vai na confraternização porque só vai homem. Uhum. Isso não é você, pode deixar que eu resolva. Ou chegavam para mim, não, deixa eu falar com o dono, deixa eu falar com o gerente. Eu falei, não, mas sou eu. E até os colaboradores mesmo, querendo passar a perna, querendo enrolar a gente. Sim. Como eu vinha do ramo de auto center, eu conhecia um pouquinho, sabe? Então, foi bem desafiador. Essa trajetória toda de ir mudando, de incentivando as mulheres também dentro da empresa a fazer cursos, a estudar, a sair um pouquinho da caixinha do que normalmente as mulheres ficam mais na parte administrativa. Sim. Ou RH, mas sair dessa caixinha, vamos estudar todo o ramo da concessionária, vamos estudar para você sair dessa trajetória que é comum, né? Então, o meu trabalho hoje, eu foco muito em ajudar a educação, ajudar as pessoas a crescerem no profissional, também no pessoal, enfim. Mas é um trabalho de formiguinha nesse mundo. Imagino. Porque imagino que... assim, se foi desafiador para você, né? Imagine para as outras mulheres que estão na companhia e que tiveram esse desafio. Tem uma coisa que eu vejo muito, assim, que quando eu acompanho você, assim, é o quanto que... e quando a gente fala, né? O quanto que para você realmente a gestão humanizada é algo importante, né? E você falou disso e eu queria escutar um pouco mais de você sobre isso, assim, porque eu particularmente acho que cultura é o maior ativo, né? Então, quando, assim, tem uma frase que eu escutei que é a única característica em comum de negócios de sucesso é uma cultura forte. Sim. Então, se você for olhar histórias de negócio, a forma com que eles chegaram no sucesso são completamente diferentes, né? Enfim, perfis de executivos completamente diferentes, mas querendo ou não, ruim ou não, você goste ou não, é uma cultura forte que foi propagada. Então, eu acho que cultura é algo que eu gosto muito, assim, eu gosto muito de estudar sobre cultura, de saber mais sobre como de fato tirar a cultura do papel, e eu acho que é uma coisa que eu vejo que é algo que você também gosta, e eu o tempo todo de fora, né? Óbvio que a gente de fora não consegue estar dentro, mas a percepção que eu tenho é que isso é muito forte e que você tem muito apreço por isso, né? Nossa, eu tive que quebrar o meu mindset para poder entender que a cultura vem do nosso exemplo, né? Como eu falei, eu fui jogada na concessionária, eu tive que aprender, eu fui criando uma armadura, então eu errei muito como líder, e assim, erro até hoje, que é normal, ninguém é perfeito, mas eu fui sendo muito rígida, muito autoritária, para poder impor o respeito, para poderem
entregarem as tarefas, resultado, e não é assim que a gente faz. Sim. Mas eu entendo que também vem tudo com a maturidade, tanto profissional quanto da idade mesmo, né? Eu era muito nova. Sim. E chegou num período que eu falei, não, eu não quero ser assim. O que está acontecendo? Eu quero mudar a minha mente, eu quero espelhar outras pessoas. Eu quero ser exemplo também de como algumas pessoas que eu sigo, que são de alta performance, mas ao mesmo tempo cuidam não só da empresa, dos seus colaboradores, mas cuidam da sociedade em si, né? Sim. E eu vim há 11 anos já trabalhando nessa parte de autoconhecimento, fazendo cursos, programação neurolinguística, sou formada em programação neurolinguística, ia todo dia buscando ser um pouco melhor, buscando aplicar isso na empresa, mudar isso. E a gente vem fazendo um trabalho junto com os nossos... Óbvio, ninguém faz nada sozinha, né? Com meu sócio, com meus gerentes, meu diretor, que também entrou na empresa e, assim, transformou a empresa. A gente fala que na pandemia muita gente sofreu, né? Ficou desesperado. A gente se reuniu na sala, resolveu parar, respirar e estruturar a empresa toda. Sim. E nisso a gente foi também mudando um pouco do que a gente queria para a nossa empresa. Qual era a visão da empresa, o propósito da empresa, né? E a gente foi estruturando a nossa cultura, que além de ser uma cultura de alta performance, porque a gente tem o propósito de ser líder de mercado, também de cuidar dos nossos colaboradores. Uma coisa que eu falo é que quando a gente tem uma cultura humanizada, não é você passar a mão na cabeça do colaborador, né? Então, assim, ninguém é mãe. Sim. A empresa é um CNPJ, ela tem que estar resultado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar atento ao colaborador, o que ele está passando, qual é a necessidade ali no trabalho deles. Às vezes é um programa, como a gente tem visto, às vezes é uma estrutura, às vezes são pequenas coisas que, se você parar e ouvir o colaborador, você vai entender. E aí vai ter toda a satisfação dele de querer trabalhar e juntos a gente construir, chegar no nosso propósito. Eu acho que tem muito dessa falha, né? Que, assim, boa parte dos empresários, eles... acho que vem de um modelo de gestão que foi construído de empresa, né? Eu tenho geralmente, quando eu converso com empresários que são mais velhos, e a primeira pergunta eu falo, cara, qual é o teu maior desafio? A maioria deles vão falar assim, é colaborador, que você pede, não faz... são pessoas e tal, você pede, não faz direito, não sei o que. A nova geração, né? Só que assim, mas e aí? E aí? Porque se você, de alguma forma, colocar isso como um fato imutável, acabou. Então, a tua vida vai ser um inferno a vida inteira, você vai lidar com isso. Então, eu acho que é um pouco de encontrar a beleza que se tem num ambiente corporativo. Sim. Porque se você não estiver feliz de sair de casa, caso o empresário que está ocupando um cargo executivo, se ele não estiver feliz de sair de casa para ir para o negócio e ver que as pessoas estão ali junto com você e está todo mundo voltado para o mesmo propósito, ou caminhando junto e tal, óbvio que faz parte do nosso papel o convencimento também de colocar as pessoas para o caminho, né? Acabou, então não está fazendo mais sentido. Aí você está tendo risco de empreender e ainda está tendo uma vida infeliz porque você está indo empreender e você está mais estressando do que resolvendo as coisas, de fato. Né? Empreender no Brasil é muito desafiador, né? Você falou, é o maior dor, pessoas e o governo. Mas, assim, todos os stakeholders, sabe? Sim. Eu no ramo de concessionária, em alguns momentos é a montadora, aí tem o governo, são pessoas, a segurança, enfim. É muito desafiador você ser empresário aqui no Brasil. Por isso, a gente tem que amar muito o que a gente faz. A gente tem que ter um motivo de sair de casa, de acordar, ser feliz, assim, sair de casa animado para cumprir aquele dia. É clichê, todo mundo fala, mas a gente passa mais tempo no nosso trabalho, né? Eu, exato, principalmente. Sim. Eu vivo, eu amo. Desde criança, eu amo gestão.
E eu tenho um propósito muito maior do que só a empresa, né? Outro dia eu estava conversando e eu falei que o meu propósito de vida é mudar a sociedade. E também a empresa é um meio disso, né? Às vezes eu falo, não, eu quero ser líder, eu quero ter mais lucratividade. Quanto mais lucratividade eu tiver, mais eu posso ajudar mais pessoas. Sim. Eu tenho o sonho de ter meu instituto ainda da empresa. Então, é muito desafiador a gente equilibrar tudo e parar e empreender no Brasil e ver as pessoas. Só que eu acredito muito nas pessoas. Sim. Porque se eu não acreditar no que eu estou fazendo e quem está comigo, o projeto já morreu. Exato. Exatamente. E aí vai muito de você, porque aí você vai para outro, vai acontecer a mesma coisa. Você vai para outro, vai acontecer a mesma coisa. Então você tem que amar o que você faz e investir. Investir nas pessoas, investir na sua empresa e deixar os problemas... Tipo, você não pode mudar. Você não vai poder mudar a tributação hoje no país. Sim. Você não vai poder mudar, talvez, aquele colaborador que não quer. Mas você pode dar o suporte. Sim. Aí é a decisão dele. Sim, sim. Sabe? Então, a gente trabalha nessa maneira. E é muito meu propósito, assim, de vida, sabe? É engraçado, né? A gente está no terceiro episódio agora. Preciso contar, porque tem episódios que já estão... No terceiro episódio, e a questão do propósito, ela se repetiu em 3, assim, e isso é uma coisa muito forte, realmente, de quem empreende de verdade, sabe? Sim. E tem uma questão ainda nesse assunto, porque eu acho que esse é um assunto rico, na minha visão, que todo negócio ele vai passar por momentos que são difíceis, assim, e é óbvio que, assim, a busca da construção de riqueza, a busca pela última linha, a busca pelo crescimento, ela é uma busca motivadora e é completamente legítima. Mas quando a gente não tem um outro porquê, quando a gente passa pelos momentos que vão ser difíceis e toda a organização teve esse momento ou vai vir a ter, você perde o porquê de estar ali, né? Então, eu acho que é saudável, eu acho que a gente como empreendedor precisa criar outros motivadores para a construção do nosso negócio, propósitos que vão para além da construção da riqueza, né? Enfim, eu acho que é isso. O próprio fato de você estar trocando com outros empresários, para mim, é uma coisa que é muito rico, assim. E isso é algo que o empreendedorismo me trouxe, isso é algo que a minha empresa me trouxe. Ou seja, tem outros ativos que a gente acaba tendo e não dá para negligenciar isso hoje, assim. Eu acho que, na minha visão, todo negócio ele precisa se reinventar em algum momento, né? Ou em todo momento, né? Ou em todo momento, exato, né? Sobretudo agora em época de inteligência artificial, carros elétricos e tudo mais. Sim. E se você realmente não está preparado para amar o teu negócio, você está fadado a fechar. Vira um peso, né? Exato. Vira um peso e você acaba ficando desmotivado. Sim. E aí toda essa cultura implantada vai por água abaixo. Exato. Porque escorre por toda a equipe, né? Então, é completamente diferente você chegar, você dar um bom dia de uma maneira sorrindo e dar um bom dia, tipo, estressado. Sim. Então, você já começa o dia e já começa o dia da equipe toda na mesma energia, né? E tem uma coisa que você falou do exemplo que é muito verdade, assim, que a tua equipe, ela vai acreditar o quanto que você está acreditando. Se você está acreditando, a tua equipe vai acreditar muito mais. Eu estava conversando com a minha equipe esses dias, assim, o quanto que para mim, enfim, tem algumas ações dentro dos nossos últimos planejamentos estratégicos que a gente estava com dificuldade de avançar e que no último ano a gente conseguiu avançar de forma considerável. E eu estava abrindo para a equipe, para algumas pessoas da equipe, o quanto que isso era importante para mim, porque não é pelo objetivo, é porque eu tenho que fazer a equipe que está comigo acreditar que a gente está indo para o caminho certo e que aquilo ali vai trazer resultado. Sim. Né? Então, é isso. Se você chega meio cabisbaixo, você não está acreditando, você está tão inseguro, você vai
a tua equipe naturalmente vai ficar desmotivada, né? E uma coisa assim, é a gente ser verdadeiro, né? Então, quando a gente compra um projeto, dá o exemplo lá do nosso grupo, né? Com os carros elétricos, com novas marcas. Quando a gente compra um projeto de uma marca de elétrico, primeiro você tem que acreditar. Sim. E aquilo você vai passar para a equipe acreditar e ser um sucesso. Então, a gente precisa ter essa visão, assim, primeiro de ser honesto, transparente com a equipe. Óbvio que tem certas estratégias que a gente não fala, não abre para toda a equipe. Sim. Mas eles entendendo o propósito, entendendo o motivo daquilo, daquele projeto, o que vai trazer, no nosso caso, quantas vendas, como que está o mercado lá fora, e explicando, a equipe vai ficar engajada. E aí todo mundo vai crescer, né? É um jogo de ganha-ganha. Exatamente. Ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Isso é um ponto. Tem uma questão que eu acompanho muito você, né? Enfim, e vejo também o quanto que você busca esse desenvolvimento mesmo, né? Esse desenvolvimento pessoal e tal, e que você falou que isso foi uma parte da tua trajetória. E me encanta muito porque, assim, eu particularmente acho que é a única ferramenta que você tem hoje em dia para sobreviver sendo empresário ou executivo, né? É buscar o desenvolvimento profissional e pessoal, né? O autoconhecimento, então, isso é uma coisa que eu acho que eu tenho uma vida de empresário antes e depois da terapia. É bem isso. E assim, e você, por exemplo, é uma pessoa de referência, assim, que eu vejo você, enfim, envolvido em uma série de coisas e tal. Olha, deixa eu só te cortar um pouquinho. Você está falando, mas eu te mandei esses dias que você está fazendo um belíssimo trabalho. Eu falei, eu vou até implantar também na empresa. Sim. Eu também te acompanho e te admiro com o que você está fazendo. Bom, obrigado. Porque eu acho que a gente tem esse ponto em comum de gostar muito da gestão, assim, de estar próximo disso e dessa transformação que traz, né? Sim. Que acho que até um ponto, assim, na minha visão, assim, esse é um ponto que, como a gente precisa se desenvolver, né? Como empresário, né? Você tem outros sócios, e você está ali num papel de CFO, eu acabo ficando muito sozinho ali no papel executivo de CEO, então, assim, se deixar, a minha força atrativa ela é para ir para gestão, ir para gestão, cultura, processo, e eu acabo de alguma forma negligenciando algumas coisas. Então eu tenho essa força atrativa que me leva para isso. E hoje, assim, o meu grande desafio pessoal é pensar um pouco mais na última linha, no crescimento e tal, porque eu acabo ficando nessa linha de como ser produto, cliente, relacionamento, pessoas, interno, processo. Então, acho que isso a gente compartilha. A gente falou pouco, mas eu percebo isso de alguma forma. Mas, assim, falando um pouco sobre essa busca pelo conhecimento contínuo, assim, porque eu acho que você tem isso muito, Flora, toda vez eu vejo que você está indo para algum lugar, fazer um evento, fazer um treinamento. O porquê disso? O que te motiva há 17 anos, né, nessa frente, ainda tá buscando isso ativamente? Porque a gente acaba, né, tendo essa visão de que, até quando a gente vai num evento desse, às vezes 90% a gente já sabe, e 10% é o diferencial. Sim. Mas o que te motiva a estar ainda buscando esse desenvolvimento profissional e pessoal até hoje? Conhecimento nunca é demais, né? Sim. O meu pai, como eu falei, a gente não tinha condições, ele suava para pagar a nossa escola. E ele falava, o conhecimento é a única coisa que eu posso dar e que não vão te tirar. Então, eu busco sempre estar entendendo sobre tudo. E sentar em todas as mesas, né? Hoje a gente escuta muito ao contrário. Você tem que sentar em mesa com pessoas que são mais inteligentes que você, para você aprender. Eu já tenho a visão que eu tenho que saber um pouquinho de todos os assuntos para poder falar com todo mundo. Sim. Até de Big Brother eu fico sabendo um pouquinho, independente.
para a gente sentar em todas as mesas. Se for uma mesa que eu vá aprender ou que eu vá ensinar. Eu acho que a gente tem um propósito na vida de cada um. As pessoas não se atraem, não se conhecem por mera coincidência. Então, a gente tem alguma coisa para deixar para o outro. Perfeito. Então, eu estou sempre buscando, me atualizar de tudo. É um dos motivos também que eu procurei vocês, até para saber de inovação. Tá sempre à frente. Sim. E a gente está melhor a cada dia, evoluir a cada dia. Sim. Porque a gente falou, né? A gente precisa estar... amar o que a gente faz. Se a gente for deixar os problemas, que são muitos ao longo do dia, nos tomar, a gente vai ficar depressivo. Sim. Então, eu busco o autoconhecimento, a meditação, a oração. A gente tem que buscar um pouco a parte física que eu estou devendo, para ter o equilíbrio e estar sempre desenvolvendo e poder ajudar o próximo, né? Você trouxe uma fala que é muito boa mesmo, né? De que a gente precisa sentar em todas as mesas, né? Porque, assim, esse é um grande diferencial também, assim. Eu vejo que líderes, né, que se interessam pela essência humana, no geral, assim, eles têm muito mais capacidade de desenvolver pessoas, né? Porque durante a tua jornada, você vai se deparar com pessoas que você naturalmente vai querer desenvolver, que tem histórias completamente diferentes, né? Sim. E se você fica limitado a sentar em algumas mesas, você vai ter a incapacidade de se conectar com algumas pessoas que são fundamentais para o teu próprio desenvolvimento, né? Sair da bolha, né, que você vive. A gente mora aqui no Rio, tem a bolha da Zona Sul, da Barra, mas aí quando você sai, vai fazer um trabalho social, você vê uma realidade completamente diferente da sua. Sim. Você para, nossa, eu preciso sair da minha bolinha, eu preciso aprender mais, eu preciso ajudar mais, eu preciso entender o que está acontecendo no mundo, o que eu posso contribuir. Não só ficar no network profissional olhando, eu olho para você e te ver como números. Não, eu olho para você e vejo a sua pessoa. Perfeito. Quem que é o Breno? O que ele faz? Como que ele faz? Por que ele faz? Eu olho para a família dele. Eu fico feliz quando você está com tempo com seus filhos. Ou então quando meus amigos ou quem eu sigo tem um novo projeto, uma nova conquista. Sim. Eu acho que vai muito além de só números. Total. Na verdade, vai além de só números, né? Os números são um ativo de troca, nada mais do que isso, né? Sim. E você falou do social, né? O social que você fala muito do social, né? E eu acompanho também, né? Todas as iniciativas que você tem voltado a isso, que até então eu vi da própria companhia, assim, das empresas e tal. Mas também tem coisas pessoais que você acaba... E por que isso é muito forte para você? Como é que isso... Em que momento que você teve esse instalo? Talvez nessa frente do autoconhecimento? Em que momento que isso virou algo importante para você, assim? Uau! Eu não tenho a recordação de qual momento. Eu sempre fui assim. Eu acompanhava... Desde adolescente, aniversário, eu fazia, em vez de querer presente, eu pedia, traz brinquedo, menino atrás de menino e menina atrás de menina, e doava. Então, eu não lembro de onde começou, eu acho que é a minha essência, sabe? O meu ato de servir é cuidar, então, vem de mim. Eu participei de ONGs, eu já fiz parte de uma ONG que eu era coordenadora de voluntários, a gente ajudava mais de 1.000 crianças. Faço parte no pessoal de algumas ONGs, eu ajudo muito no pessoal, mas chegou um momento que a gente fica naquele trade-off, né? Falo ou não falo? Se eu mostro o que eu estou fazendo, as pessoas, tá querendo aparecer. Sim. Mas eu não lembro quem, falou assim, se eu não mostrar, eu não vou estar incentivando outras pessoas. Perfeito. Eu poderia estar fazendo muito mais, mostrando. E aí eu comecei a mostrar nas minhas redes sociais, a perder a vergonha, a pedir para os amigos mesmo, e comecei a fazer campanhas dentro da empresa.
Sim, isso eu tenho acompanhado muito, inclusive. A gente fez uma hipercampanha há 2 anos atrás, que a gente fez até uma competição entre os colaboradores, a gente dava um prêmio, e aí a equipe, eles dividiram em equipe. Como as nossas lojas são em cidades diferentes, a gente fez uma regrinha que tinha que montar equipe com pessoas das outras cidades para interagir o grupo. Então, para fortalecer o grupo também, né? E a gente conseguiu arrecadar quase 3.000 brinquedos. Eles, né? A gente não, eles. Sim. Ano passado a gente arrecadou 3.500 brinquedos. Uau! E aí a gente doou para a Rocinha. Então, eles pedem, eles já ficam animados. Agora a gente está fazendo a campanha de Páscoa. Eu fiquei assim, será que eu faço? Será que eu não faço? Aí eu joguei no grupo que tem todos os nossos gestores. Eles, não, vamos, apoio, motiva, a gente quer ajudar, vamos. Aí a gente lançou a campanha de Páscoa e eu tenho trazido isso para a parte da empresa também, para abrir os olhos também. A gente sabe que tem muitos colaboradores que têm um nível de uma renda baixa, mas quando a gente vê que tem pessoas passando fome, tem crianças que nunca tinham um brinquedo. Sim. E eu gosto meu irmão fica pé da vida, e eu só falo para ele depois que eu vou na Cidade de Deus, no complexo. Quando você vê as crianças por uma boneca simples, chorando, te agradecendo, falando que foi o primeiro brinquedo, ou querendo pegar para o irmão, para a irmã. Eu já tive uma situação na ONG que eu fazia parte, a gente levava as crianças para alguma atividade. Ou era para o teatro, para o bombeiro, para o parque, fazer um piquenique, enfim. E tinha crianças que passavam mal no caminho ao longo do dia, que a gente brincava, corria. E aí eles não tinham o que comer no café da manhã. E a gente começou a dar um lanche assim que saía da creche. Nossa, já. E outras que pediam para levar para o irmão para casa. Tinha crianças que nunca tinham comido um biscoito. Então, assim, isso me marca muito, sabe? O meu senso social, isso fica muito presente. Sim. E eu fico querendo levar isso e melhorar. E o que eu puder ajudar, eu vou fazer. Ainda me perguntaram esses dias, mas por que você ajuda a sociedade? Você acredita? Eu falei, se eu não ajudar, por que não? Para começar. Por que não? Por que não? Acho que a pergunta tem que começar assim. Cada um faz um pouquinho. Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue mudar, né? Eu acho que sim. O que você... Acho que saindo de uma linha de sócios decisores, mas vamos pensar pessoas que têm papéis de decisão e organização, né? Que talvez tenham esse espírito de estar fazendo ações de responsabilidade social e tal, e que tem dificuldade de defender isso nas suas organizações e tal. O que você falaria assim, para essas pessoas, assim, para esses decisores, para esses diretores, ou empresários também, né? Enfim, como que você acha que seria a melhor forma de defender isso dentro das organizações? Porque eu imagino que isso... Assim, acho que, como eu disse que eu tenho uma força atrativa para ir para a gestão, e um pouco é difícil para mim ir para o comercial e pensar nessa lógica. Imagino que você tem essa força atrativa, né, para ir para a parte filantrópica, e que deve ser difícil também lidar com isso, né? Frear um pouco isso dentro da... Sim. O que você traz? Assim, como é que você, de alguma forma, venceu essas lutas de defender isso internamente na tua organização? Na empresa é muito desafiador, né? Porque o governo não dá incentivos. Então, a gente tem que olhar o nosso financeiro. Como eu sou financeira, a gente tem que olhar e separar. Ver o que a gente pode contribuir e não olhar para números, né? Olhar como vidas. O que você quer deixar? Como que você quer que seu filho, seu neto esteja? E quando eu falo em sociedade, não é só
o ser humano, mas também a natureza. Eu fico brincando lá, vamos economizar. Quantas árvores a gente não está desmatando, quantos copos. Vai muito além da ESG, sabe? De Sim. economizar. Então, a gente tem que pensar no que a gente quer deixar. Sim. Como que seu filho, seu neto, seu bisneto vai ter um mundo daqui para frente. E levar esse amor à pessoa. É muito além do que números, sabe? É bem desafiador. Principalmente porque a gente tem que investir. A gente cada hora aumenta marketing ou inovação, ou enfim. Mas a gente tem que deixar... Sabe aquela reserva que a gente fala que sempre tem que ter uma poupança? Reserva um pouquinho também, sabe? Para fazer o social. Eu acho que sim. Acho que é difícil, na verdade, isso, mas eu acho que é importante, né? E tem, assim, eu vejo que tem muitas organizações que acabam, de alguma forma, não entendendo o potencial que ela tem de transformação das pessoas, do ambiente, né? Envolve tudo isso, né? Porque esse é um ponto, né? Quando você começa a entender qual é o potencial que você tem como ser humano de transformar o teu redor, né? E aí, quando você tem uma empresa grande, com muitos funcionários, isso traz uma responsabilidade, né? Cara, você começa a se colocar realmente no mundo como alguém que pode ser um agente transformador, né? E não precisa muito, né? Porque tem instituições que você adota uma criança por 50, 100 reais. Você não precisa adotar 1.000 crianças. Começa com um pouquinho. Como você deu um exemplo, né? Você tem... Os seus colaboradores doaram 3.500, né? Ano passado. 3.500 brinquedos, assim. Do ponto de vista de recurso para a organização, a gente teve tempo de uma campanha interna de endomarketing e tal, que, enfim. Mas o resultado... Olha o poder, né, que a gente tem como empresário, como líder, como executivo, de fato gerar a transformação, de engajar as pessoas para impactar a sociedade de várias formas, né? Sim. Muito legal. E você falou agora, né? Eu sou financeiro, né? Eu sou financeiro, CFO e tal, e tudo mais. E aí, eu acho... Eu não sei em que momento talvez você tenha feito esse movimento, mas queria que você falasse um pouco de como é que, nesse processo de crescimento de vocês, como que o desafio de gestão financeira foi mudando. Assim, acho que isso é alguma coisa que pode, de alguma forma, ser uma boa dica assim, para quem está nesse processo de desenvolvimento, crescendo o negócio e tal. Porque é aquilo, né? Os desafios de uma empresa que fatura X é 10X é outro, 100X é outro. Como é que foi essa tua jornada também? Você já estava no financeiro quando a empresa tinha a primeira concessionária e foi crescendo? Eu sempre fiquei no financeiro. Sim. A minha personalidade é de processos, de números. Legal. Então, eu sempre fiquei nessa parte administrativa, financeiro, controladoria, auditoria. Eu era muito no operacional, eu gostava... Aliás, eu amo, né? Fazer manuais, ter essa virada... de sair, que nem você falou, você tá ainda... Vai para a gestão, de sair do operacional... É uma trajetória que você vai levando na cara mesmo, sabe? Você vai vendo, você vai ouvindo as pessoas. Sim. Eu divido com meu sócio, né? Hoje eu tenho, que é meu irmão. E foi muito dele, na verdade. Nem partiu de mim. Porque como eu amo estar no operacional, eu relutei bastante até para delegar, para poder sair e entrar no estratégico com ele, para analisar melhor nossos números. Sim. A gente contratou consultorias também, porque chega, que nem você falou, chega num determinado momento da empresa que você tem que mudar o seu olhar. Sim, o que funcionava ontem não vai funcionar para agora. Não vai funcionar. Exato. E a gente tem sempre que estar contratando pessoas melhores do que a gente. Isso é
fundamental. Mas quando você está no início da sua empresa, você não tem verba para isso, né? Exato. Os seus recursos são para estoque, são para crescer a infraestrutura da empresa. Mas quando você começar a ter lucro, invista em pessoas, invista em contratar pessoas melhores que vocês. E esteja aberto a escutar. Sim. Porque não adianta você contratar uma pessoa e não escutar. Sim. E seja aberto a ouvir as opiniões e aceitar também, né? Assim, ser vulnerável, né? Eu acho que isso quando você contrata... isso é um erro que eu vejo muito, assim. Às vezes você contrata uma consultoria e coloca uma armadura lá e não mostra a tua vulnerabilidade. Cara, você está contratando uma consultoria para mostrar a tua vulnerabilidade. Sim, tá jogando dinheiro fora. Exatamente. E seu tempo, né? Que é o mais caro. É igual terapia, né? Se você não for para terapia e se abrir de verdade, cara, esquece, você não vai resolver os problemas. Exato. Então, é você ir construindo junto com as pessoas que você for contratando e se afastando da parte operacional, junto com a cultura, Sim. com os processos manuais, junto com o seu RH, e estruturando, e com pessoas que você confia, você vai aos poucos saindo do processo e tendo essa virada para olhar mais o resultado. O meu irmão, ele é do comercial, né? Então, ele é águia, ele é visionário, sabe? Ele que está à frente. Inveja essas Não, pessoas. Assim, eu olho para ele, sabe? Eu admiro muito ele. Sim. Ele que está à frente de tudo, com as ideias, mas ao mesmo tempo ele tá no operacional. Às vezes você vê ele tá no salão, às vezes você vê ele tá na obra, acompanhando tudo, mas sempre focado no crescimento. Sim. Então, eu me guio muito nele, eu escuto ele e vou transformando, né? Sim. Porque a gente tem que sair do operacional, senão a gente não cresce a empresa. Acho que você deu um insight muito bom, que é essa questão de buscar ajuda. Sim. Esse ano, por exemplo, a gente... são 6... Somos um bebezinho, né? 6 anos de empresa. Há 4 anos a gente vem rigorosamente fazendo planejamento estratégico anual. E esse ano eu senti que a gente precisava, por exemplo, trazer gente para o planejamento como conselheiro, né? Então... Foi um planejamento estratégico que a gente começou a trazer gente de fora como conselheiro, não para tocar o planejamento, porque acho que do ponto de vista de processo a gente toca bem o planejamento, mas para trazer visões de fora, e foi assim, sensacional. Que é uma coisa, por exemplo, que para mim já não tem volta. Por exemplo, para mim, planejamento estratégico, eu tenho que trazer pessoas de fora para poder tirar um pouco do olhar viciado. Porque a gente cria olhar viciado sobre as coisas, Sim. né? E o que você falou, você fez junto, né? Você fez o planejamento e eles foram dando os conselhos, o outro olhar. Porque ninguém entende mais do seu negócio do que você. Exato. Você que construiu aquilo, você que sabe os processos, você que sabe aonde você quer chegar. Exatamente. Então, abrir esse olhar mesmo, ouvir o que outras pessoas, a consultoria têm a dizer, o que está acontecendo. Fazer benchmarking, ou com o mesmo segmento, eu gosto de fazer com outros segmentos. Sim, principalmente. Para você sair do mais do mesmo, né? E ter o diferencial. Exatamente. Isso também é uma outra coisa muito importante, que é fazer benchmarking com outros segmentos. Assim, isso é muito bom, porque, por exemplo, eu tive um insight em uma dessas mentorias que eu fiz, que era um de posicionamento estratégico, né? Onde você tinha lá 95% dos negócios tem 3 posicionamentos estratégicos, que é ou eficiência operacional, ou liderança em produto, ou intimidade com o cliente. E aí nessa mentoria foi trazendo assim, olha, faz sentido você procurar mais um líder para tua companhia que tenha experiência no posicionamento estratégico do que no segmento, né? Então, um diretor executivo de uma Louis Vuitton vai ter muito mais capacidade de gerir uma outra marca de luxo, que seja carro ou qualquer tipo de coisa, do que um diretor da C&A, por exemplo. Sim. Enfim, é outro... E eu acho que isso, às vezes, as pessoas acabam viajando muito nisso. Você vai buscar referência de
tem nada a ver com o teu negócio. Você nem validou qual é a proposta de valor daquele negócio, se é coerente com o teu, né? Enfim, os diferenciais não tem nada a ver. Às vezes você está se ancorando aqui em experiência do usuário e o cara é preço, mas é o mesmo segmento e você vai buscar aquele cara de benchmark e não vai dar certo. Exato. E o meu marketing também fica louco comigo, né? Porque eu quero ir para onde ninguém está indo. Ele, estão fazendo isso. Eu falei, o que a gente pode fazer diferente? Sair. Tem uma trend. Não, nada de trend. Vamos pensar fora da caixinha, sabe? Sim. Para não ser mais um. Sim. Aí eu vou trazer um ponto assim, de reflexão que veio agora, que é um desafio que eu tenho. Não sei se você tem também, e que se você... Pra gente refletir mesmo sem dicas e sugestões, mas hoje, assim, eu percebo que é um grande desafio você ter pessoas que são departamentos, pessoas que são estratégicas dentro da tua organização, que elas tenham esse conhecimento do contexto do negócio, assim, porque às vezes acontece muito isso, né? É muito natural que você traga uma pessoa de mercado ou você peça alguma coisa relacionada à estratégia para alguém que tem um cargo de liderança na tua organização, e aí essa pessoa vem com alguma boa prática de mercado, alguma coisa que faz sentido, mas está descontextualizado com o momento da empresa, né? E hoje é um desafio, assim, um desafio que inclusive eu vejo muitas organizações terem, assim, você vai lá, contrata uma consultoria de segurança da informação, por exemplo, e quando ela chega, ela vai pegar uma boa prática, ou você contratar um gerente e vai querer implementar no teu negócio, só que não faz o menor sentido, ela tá num outro time, tem outras prioridades e tudo mais. Assim, é um desafio, né? Compartilhar os objetivos estratégicos de forma clara para a organização, né? Sobretudo, imagina com a quantidade de colaboradores que vocês têm. A gente, que nem eu falei, a gente tem que ser transparente, né? Primeiro, com quem está à frente com a gente, com os nossos gestores. Então, eu acho que a gente, sendo transparente, eles vão passar isso para todos que estão ao redor, não só os nossos colaboradores, mas também os nossos fornecedores. Nossos fornecedores têm que ter os nossos valores também, têm que ser coerentes, né? Sobretudo no caso de vocês, né? Exato. O modelo de negócio. E nas contratações, como por exemplo, segurança de trabalho, a gente tem que... segurança da informação, a gente tem que estar junto, alinhando, passando a nossa visão para fazer um trabalho em conjunto. Sim. Não é desafiador, porque não está vivendo lá o momento, não está no dia a dia. Acontece com qualquer consultoria, né? Chega lá, já tem um preconceito com consultoria, né? Consultoria, auditoria... mas a pessoa chega lá até adaptar, até saber como que a empresa funciona, quais são as prioridades, quais são os valores da empresa. Sim. É um timing, mas é necessário em todas as consultorias, em todos os trabalhos que a gente vai fazer junto com qualquer empresa ou qualquer pessoa, né? Hoje a gente tem algumas parcerias de fornecedores que os valores são muito alinhados com os nossos, que a gente entra em campanhas juntas, a gente fez Aí lá vou eu falar de novo de campanha. Não, vamos lá. Aí a gente fez uma campanha de corrida com os nossos colaboradores. Aí eu vi também, acompanhei. Aí, para incentivar a saúde, né? Até porque saúde, alta performance está super interligado, né? Sim. E aí o fornecedor entra com a gente, com parcerias. Então, a gente precisa buscar pessoas que estejam alinhados com os nossos valores e tudo flui mais fácil, né? Eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que isso foi um ponto que eu também acabei tendo essas percepções há pouco tempo, assim, né? Inclusive, a gente fez um trabalho ano passado de reflexão e construção da nossa cultura, né? Enfim, quais são os nossos valores e tal, e refletir sobre a nossa cultura. E depois que a gente fez esse exercício, ficou para mim muito mais fácil olhar para as lideranças e falar assim, quem está no jogo e quem não está no jogo. Assim. Sim.
E algo que eu vejo que tem muita gente que negligencia, assim, demora para fazer, assim, demora para conseguir tangibilizar, né? O que é isso, a cultura que a gente tá falando? Tem gente que fala que é cultura, mas o que é essa cultura? Você precisa tangibilizar. Se você não olhar para isso e falar assim, beleza, eu reconheço isso daqui, fica difícil de você transmitir isso, né? Sim. E quando você trouxe essa questão da consultoria, o preconceito da consultoria, de auditoria, e que tem muita auditoria de boa prática que não tem experiência de verdade em negócios e em desenvolvimento. Eu acho que isso é uma coisa que eu sinto muito. Em várias experiências de consultoria que eu tive, sobretudo comercial, durante algum desses períodos, que eu acho que não só consultoria, mas tem profissionais que são ótimos no hard skill e eles vão lá e sabem tudo sobre uma série de boas práticas, mas tem muita dificuldade de entender o contexto e saber que o processo é evolutivo. De que não adianta, não agrega valor nenhum você trazer uma consultoria que vai te dizer tem, não tem, fez, não fez, fez, não fez, fez. Você precisa fazer isso para atingir o que você quer. Cara, isso não... Você jogar no ChatGPT, ele vai fazer a mesma coisa. Então não fez sentido. Uma consultoria fria, né? Exato. Se não for alguém que vai se aprofundar no teu negócio, entender qual é o momento, quais são as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, e que tem fraqueza que você não vai resolver de uma hora para outra, tem questão de cultura que você não vai mudar de uma hora para outra e construir um caminho de fato viável e tudo mais, vai ser uma consultoria de fracasso, né? E eu acho que isso é um ponto importante. Assim, nessa linha que você falou que em alguns momentos contratou consultoria porque você entendeu que, cara, aqui a gente não sabe, vamos trazer alguém que saiba. E provavelmente você já teve experiência com boas e péssimas consultorias, né? Sim. Se você pudesse dar uma dica para quem está indo contratar uma consultoria no início, no processo início ali de prospecção comercial ou no onboarding, como perceber do que você trouxe de feeling aí que é uma consultoria que faz sentido ou não? Eu acho que não só na consultoria, né? Até na contratação de um colaborador. Perfeito, total. Primeiro, olhar o background, sabe? Nem toda grande consultoria, grande empresa, um colaborador que trabalhou em grandes empresas é o melhor. Para o teu negócio. Exato. Porque você está precisando naquele momento. Perfeito. Porque ainda tem isso, ainda tem o momento que você está passando. E nem o menor. Então, assim, você tem que buscar entender qual é o background, os valores dele na primeira conversa da negociação. Entender se faz sentido a empresa que você está contratando, quais são os segmentos que eles atuaram, se faz sentido o serviço mesmo, estar bem alinhado. Isso é fundamental. Várias conversas, estar bem, deixar preto no branco, tudo escrito. Não, vamos fazer as etapas certinho para não ter problema no meio do caminho ou não ter a entrega que você estava desejando. E pegar a informação da outra empresa que eles já prestaram consultoria, o colaborador de outra empresa que já contratou, mas eu sempre olho, assim, a gente já contratou grandes empresas que fizeram bons trabalhos e em cada momento, como eu falei, em cada fase, a gente necessita de um tipo de consultoria. Sim. Às vezes você precisa de uma consultoria maior, até para dar segurança e validar os seus dados, seus processos, tanto interno quanto externo. Mas, ao mesmo tempo, você precisa validar quem é a consultoria que você está contratando, sabe? Como colaborador ou como sócio, como parceiro. A gente busca muito essa questão, eu particularmente, né? Sobre honestidade, a gente está falando muito sobre valores, né, aqui. Porque se você contrata uma consultoria que você sabe... Eu escutei outro dia o meu mentor falando que ele foi fazer uma parceria com um conhecido dele, e aí o conhecido dele, depois ele ficou sabendo que ele trai a esposa. Então, se ele não tem o mesmo valor que é alinhado que o seu, se trai a esposa, vai te trair. O que vai levar
a ele te trair? Nada. Exatamente. Sabe? Então, são valores, precisam ter coerência. A partir do momento que tem os mesmos valores, tem o mesmo, faz sentido. Sim. Precisa fazer sentido, tanto para você quanto para a consultoria, e estar alinhado para chegar no mesmo resultado. Eu acho que é isso. E teve uma coisa que você falou também lá atrás, que eu acho que se aplica também, e você trouxe, que é a transparência mesmo, né? Sim. Porque é complicado, né? Na maioria das relações comerciais que acontecem, muitas das vezes do teu lado, mais de quem está vendendo, né? Cara, tudo perfeito, eu sei de tudo, vou resolver tudo e tal. E ultimamente, eu tenho prezado muito quando eu vou tanto contratar alguém ou quanto uma consultoria, eu já começo dizendo os meus problemas. Cara, mas não são os problemas que eu quero que ele resolva. São os problemas que eu tenho na minha cultura, são os problemas que eu já começo a dizer para ele tudo que eu acredito que pode afetar negativamente o sucesso do projeto. Uhum. Já jogo. E aí eu sinto que se eu vejo que ele não tem, por exemplo, um interesse em lidar com esses problemas, se é raso e fala, não, isso aí eu já tenho experiência, deixa comigo que eu toco. E, cara, então já foi. Assim, não é isso. Agora, se é uma consultoria que fala, cara, isso a gente vai ter que ver realmente, porque é complexo, talvez a gente pode ir por esse caminho, por outro, e você começa, tá, ele está interessado nas minhas características, não só no meu problema. Porque o meu problema, enfim, todo mundo que quer me vender uma solução para ele vai estar interessado, mas nas minhas características, né, em quem eu sou como organização. Então, tem muito disso. E a transparência vem muito nisso, né? Quando tá tudo muito perfeito, aí você fica, cara, não tá fazendo sentido. Né? Não, e a gente falou logo no início, né, sobre pessoas. Quando você contrata uma consultoria, vai entrar na sua empresa, os colaboradores, o projeto a empresa vai estar andando. Então, vai ter que entrar o projeto com a empresa andando. Sim. Sabe? Meu gerente não vai parar e ficar uma semana focado em você, largar o trabalho para fazer a consultoria. Então, tem que ser flexível. Tem que ter uma coisa que a gente negligencia muito, é feedback. Total. Então, assim, é o acompanhamento dos projetos. Eu estou começando até um projeto, hoje eu tive até reunião, e que eu falei, não, eu quero participar de todas as etapas, que é eu que vou tocar o projeto, e feedbacks semanais. Pode ser encontros de 10 minutos, mas a gente precisa ter, principalmente hoje em dia, que a maioria é virtual, não é o presencial, que você para, vamos tomar um café, vamos almoçar e troca como o andamento do projeto. A gente precisa ter esse feedback e esse acompanhamento, né? Total. E eu acho que o feedback é uma ferramenta que a gente acaba negligenciando e subutilizando, né? Eu fico imaginando assim, se toda vez que a gente tem um insight positivo ou negativo sobre as pessoas que a gente se relaciona, todos os stakeholders que estão envolvidos, a gente desse esse feedback, eu acho que a gente ia acelerar muito o desenvolvimento das pessoas e de produtos e empresas e tudo mais, né? Muitas vezes a gente acaba guardando, obviamente que precisa ser algo responsável, né? Sim, lógico. Porque, enfim, tem pessoas que acabam interpretando de forma equivocada, mas tem que ser de forma responsável, você precisa processar aquilo, mas é fundamental o feedback. E a gente, na correria, a gente acaba, não, amanhã eu dou, amanhã eu falo, semana que vem, na próxima reunião, e acaba postergando, né? Eu acho que é isso. Uma coisa que a gente tá, assim, uma dos nossos valores é a transparência que constrói. E tem uma coisa, né, que eu reforço muito, porque isso é um ponto, né, que é demonstrar vulnerabilidade. Demonstrar vulnerabilidade é uma coisa que enfim, para mim é um dos maiores desafios do mercado, assim, do mundo corporativo, é demonstrar fragilidade. Eu acho que a percepção que eu tenho é que se as pessoas que eu lidero demonstrassem suas fragilidades sempre, acho que elas estariam anos-luz à frente e os nossos resultados como organização estariam anos-luz à frente. Sim. Porque essa necessidade de demonstrar perfeição, ela só atrapalha. É impressionante. Né? Ainda mais nesse mundo, né? Que é a correria.
que todo mundo quer se provar. Eu vejo que ou é 8 ou é 80, né? Todo mundo quer se provar, é muito autocrítico, quer ser melhor. E, ao mesmo tempo, o 8 é que tá ali no mimimi, que mostra fragilidade até demais, né? O Pedro trouxe uma informação aqui, né? Uma frase muito forte. O Pedro foi o primeiro convidado nosso, que é: hoje o mundo está performático. Está muito performático. Muito. E, assim, tudo instagramável. Tudo... Exato. E a gente acaba ficando nessa questão de, putz, será que se eu não demonstrar que performo, eu não tenho sucesso, ou as pessoas não vão acreditar? Isso realmente é um desafio. Nossa, olha, tá passando extremamente rápido. Eu sabia que a gente ia fluir com a conversa fácil. A gente tá, enfim, caminhando para o fim do nosso papo. Pena. Ficaria aqui horas. Também, muito bom. Não significa que a gente pode parar fazer por aqui. Parte 2, parte 3. 3 e 4, vamos falar. Eu acho que, sobretudo, essa questão sua do social do Instituto é algo que eu particularmente, tenho muito apreço também. Então, no que você puder contar comigo para essa frente também, eu estou disponível. Minha carreira inteira, antes de empreender, foi no terceiro setor. Então, eu tenho muita familiaridade com projetos com essa natureza e gosto muito, assim, também. A gente tem um ritualzinho no final que eu acho que é super interessante para, enfim, até trazer um pouco mais de luz para os empresários executivos que nos acompanham, que é trazer, enfim, algum livro, algum conhecimento, alguma pessoa que foi disruptivo na tua carreira, na tua jornada, ou algo novo que foi que te chamou muita atenção, que se você puder trazer para a gente compartilhar aqui, seria muito legal. A gente falou 2 coisas aqui que eu achei fundamentais. Um é a gente buscar sentar em mesas, buscar grupos de empresários. Então, isso está sendo quebrando muitos paradigmas para mim também. Como você falou que não tem sócio, sou eu e meu irmão, né? Mas não tem pessoas de fora. E acaba que a gente tem o mesmo pensamento, a gente é muito alinhado. Ele é meu sócio, meu irmão, meu melhor amigo, meu parceiro de vida. Então, acaba que quando a gente senta com outros empresários, a gente abre a nossa mente, a gente consegue enxergar o nosso negócio de fora. Então, pequenas coisas você consegue ir mudando, ir melhorando, ir evoluindo, melhorando o resultado, melhorando pessoas, processos. Então, isso é muito importante. E trazer um livro, a gente que é apaixonado é complicado, mas é que a gente falou muito sobre propósito hoje, né? Perfeito. Então, tem um livro que eu gosto muito, que é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é um livro que traz isso. Qual é o seu propósito de vida? Por que você está fazendo isso? Por que você acorda todo dia? Por que você está na empresa? Aonde que sua empresa vai chegar e qual motivo? Sabe? Eu sou apaixonada por esse livro e por todos dele. Então, é a dica. Muito bom. Eu acho que você conseguiu, no pouco que a gente conversou aqui, inspirar pelo menos a mim e muitas das pessoas que vão estar acompanhando a gente, sobretudo mulheres, né? Que eu acho que você é uma boa referência, um bom exemplo. Quero te agradecer demais, Carol, por ter topado esse desafio. Eu sei que pra gente é complicado estar falando, assim, pra mim, então eu tô aqui super fingindo naturalidade, mas eu gosto muito mais de estar lá fazendo gestão, no pensando nas coisas. Exatamente. Muito obrigado de verdade. Obrigada pelo convite. Eu estou acompanhando vocês também, o crescimento de vocês. É uma honra estar aqui, como eu falei. E vamos juntos, Estamos juntos nessa jornada. Vamos crescer, empreender, trocar o que puder também. Pode contar comigo. A gente tem alguns projetos aí em parceria, que seja o início só. Perfeito. E não só na empresa, mas como na vida. Obrigada. Maravilha. E você, empresário, executivo, que gostou dessa história inspiradora e quer acompanhar um pouco mais sobre histórias de empreendedores de verdade e do dia a dia do empresário, acompanhe nossos próximos episódios. Obrigado por ter ficado até aqui. E é isso, até a próxima.